Olá, eu sou o Gabriel Lessa, aluno da Faculdade Unicesumar do curso de Bacharel de Educação Física. Sobre a matéria do mapa primeiros socorros, atendimento para primeiros socorros, com o tema de luxação. Primeiro eu falo sobre a luxação, os tipos de luxação, e vamos começar primeiro sobre a questão do impacto. Nem sempre todo impacto vai gerar uma luxação, isso é uma contusão na região do ombro. Então pode ser uma mancha, um arranhão, por conta do impacto que você sofreu. Há também a subluxação, que é quando você sofre um impacto, o ombro sai do lugar, se desloca e ele volta. Ele saiu, ele fica aquele aspecto rápido de um buraco e volta para o lugar. E isso é uma subluxação. Sabendo disso, agora vamos falar de fato que é uma luxação. A luxação, ela pode ter três tipos básicos, que é a luxação anterior, a luxação posterior e a luxação multidirecional. Começando então pela luxação anterior. Luxação anterior é quando realmente o ombro se desloca para frente. É a mais comum de se ver por aí. Geralmente acontece muito em esportes onde tem aquela movimentação de arremessar, aqueles atletas tipo vôlei, questão do impacto, atletas de beisebol, tênis, é comum, entendeu? O ombro ele se desloca para frente e fica aquele aspecto de buraco. Tem então também a luxação na região posterior. Essa já não é tão comum de se ver, porque a forma de tratar dela também é um pouco diferente, mas ela acontece geralmente em acidentes de carro. Eu mesmo já vi alguns relatos de pessoas que sofreram acidentes de carro abatida, pessoas aqui no volante, aí por conta do impacto, o ombro se movimentou para trás, entendeu? Então ocorreu uma luxação posterior. Também ocorre quando a pessoa está mexendo na região elétrica, toma algum choque e o ombro, aquele espasmo, ele se movimenta para trás. Então teve uma luxação posterior. Tendo também a luxação posterior, podendo ocorrer também, geralmente, em convulsões. Então também pode acontecer. Agora também falando um pouco sobre a luxação multidirecional. Essa geralmente não tem um padrão de direção que ela vai que se movimentou. Geralmente são aquelas pessoas, há uma folga na região articular, né? Geralmente aquela pessoa que geralmente estica o cotovelo estufa com facilidade, para dar uma impressão que está deslocado, mas já é da própria pessoa, ou aquela pessoa que puxa o dedo e o dedo vem lá atrás, há uma folga articular, isso já é dela. Pode ser uma questão genética, ou a questão de que a região muscular já está fraca, a questão dos tendões e ligamentos pode estar fraco. O problema dessa pessoa é se ela, dos três casos, se ela não levar para um procedimento de identificar por que aconteceu isso, deixa isso mais para frente, e resolver o problema, é que essa luxação vai ser frequente, entendeu? Ela pode estar dormindo e movimentar o braço e luxar, deslocar ele. Os primeiros passos, né? Se caso, exemplo, a pessoa estava jogando bola e teve um impacto, caiu e teve uma luxação anterior. Primeiro não toque na pessoa. Não quesito de tocar, tentar puxar para pôr no lugar. Eu já vi casos de pessoas que tiveram uma luxação no ombro, que estavam mergulhando e bateram o ombro numa rocha e empurraram de vez com força e botaram para o lugar e não foram no médico. Também pela distância que estava do local. O primeiro passo é isso, não toque. Porque você tentar mover, você pode causar uma outra fratura ou prejudicar algum tendão ou algum nervo na região. Primeiro passo, se caso for eu luxei o ombro. Eu vou apoiar minha mão no cotovelo, apoiar meu braço, porque ele vai estar caindo, né? Vai ter um aspecto de um buraco na região do ombro, então eu vou ter que apoiar.
e ir para o procedimento médico, vai fazer o exame, todos os exames para identificar qual o tipo de luxação, qual foi, por que ocorreu, né? Se há alguma fraqueza na região, depois vai procurar um especialista de ombro, mas voltando aqui. Se caso também, tá lá, você pode usar esse tipo de bandagem aqui. No caso, a pessoa vai tentar improvisar uma tipóia. Deixar na região do cotovelo. Obviamente, outra pessoa iria fazer isso. Na minha situação, se só tiver eu apoio com a mão, entendeu? Deixa a mão aqui e apoio, deixando, segurando. Senão, a própria bandagem, ela vai vir passando pelo braço, pela região do tríceps, pelo cotovelo, vai subir por cima do outro ombro, cruzar, né, e ser amarrado aqui, certo? Sobrando então um pedaço da bandagem, um pedaço extra da bandagem, que é uma bandagem comprida, né? Então você vai prender, deixar apoiado na região do cotovelo, né? Deixou apoiado, você vai vir com outra bandagem e cruzar aqui, ó, o restante que sobrou. Vai vir passando para deixar firme e estável, entendeu? Para não ficar solto quando você se movimentar. Claro que você também não vai correr, mas quando você se movimentar, não ficar solto e acabar prejudicando, causando algum outro impacto. Que pode gerar, então, tipo assim, pressionar de forma indevida algum nervo ou talvez fraturar de alguma outra forma e prejudicar mais ainda. Então, deixou imobilizado com a bandagem para ajudar. Amarrou também aqui. O restante que sobrou você passa para deixar o braço firme, deixou ele imóvel. Você vai proceder para o médico, ele vai identificar. Você vai para um especialista, vai fazer o exame, né, vai identificar o tipo de luxação, seu anterior, pela imagem, vai estar seu ombro, talvez vai ser um pouco mais fácil de identificar se é seu anterior ou posterior, né? Vai para o especialista de um ombro, que vai identificar qual se prejudicou de alguma forma os nervos, o tendão, ou se fraturou algo a mais. Com isso você vai identificar se há alguma fraqueza, por que ocorreu. Se foi somente pelo impacto no contexto ali, ou se já tinha alguma fraqueza da região que a soma da situação levou a uma luxação. Na forma de tratamento, eles vão tentar relaxar a musculatura, né? Alguns casos podem usar anestesia também. Vão relaxar a musculatura e vão pôr o ombro no lugar. Com isso você vai usar aquela tipóia, estilo tipo americana, né? Você vai tirar aquele improviso. E vai ficar umas 2 semanas com isso daí. Após isso, vai iniciar em alguns casos, hoje em dia com estudos, alguns artigos, preferem já fazer uma cirurgia já de imediato. Outros não, mais antiquados assim. Mas alguns já estão preferindo fazer uma cirurgia imediata para privar que o caso retorne futuramente, que alguns casos pode acontecer futuramente, se não for bem tratado, que é no caso fortalecer a musculatura da região, os tendões e ligamentos, entendeu? E algumas situações as pessoas podem desenvolver outros problemas. Deve pessoas que teve uma luxação posterior, teve uma bursite no ombro. E hoje uma bursite crônica, não tratou de forma devida na época, e isso foi agravando, teve uma bursite crônica. Se tornou crônica no caso. Então, a forma dos primeiros socorros, se você estiver sozinho, segurar o braço pelo cotovelo. Se não, se tiver alguém junto, segura o braço pelo cotovelo primeiro. Não puxe o braço, não tente colocar no lugar. Deixa ele imobilizado, forma de imobilizar. Use uma bandagem ou um pano, talvez uma toalha, se tiver uma toalha maior. Deixa em volta, improvisando uma tipóia realmente. Se possível, amarre em volta do braço, do corpo, para deixar ele mais firme, para que ele fique assim, entendeu? E vai direto pro pronto-socorro,
para o atendimento. E segunda parte importante, óbvio, é o tratamento da situação. Você vai tratar, fortalecer a região, ver se caso realmente precisa de uma cirurgia. Alguns preferem já fazer de imediato para privar problemas futuros, outros não. E você vai tratar, fortalecer e voltar ao seu dia a dia com o tempo. Então esse foi a explicação do que é uma luxação, como ela ocorre, e como quais os procedimentos de primeiros socorros. Caso você tiver se você tiver com alguém, também a questão de não deixar ele solto, caído, manter ele apoiado e imobilizado. Certo? Então é isso. Muito obrigado.